amados, companheiros queridos, né, na doutrina de Jesus. Acho que todos já conhecem a casa, os trabalhos, né, o horário, e tudo isso está especificado no site da casa, www.casadocaminhosantana.com.br, né, dos trabalhos, os horários, enfim, todos já conhecem, né? Então nós vamos, né, iniciando a nossa reunião da tarde, né, em nome de Jesus. Vamos procurando nos acalmar, deixar nossas preocupações lá fora, para podermos nos abastecer espiritualmente, recebermos como Jesus nos exorta: buscai e eu te darei. Cada um de nós aqui está em busca, né, de todo esse consolo, esse conforto que a doutrina nos dá, que esses amigos espirituais nos proporcionam, através da permissão do nosso Pai do céu. Então vamos cerrando suavemente os nossos olhos. E cada um de nós nos colocando à frente de Jesus. A sua imagem tranquila, serena, que nos dá segurança, que nos alimenta espiritualmente, que carrega todas as nossas preocupações como se fôssemos crianças, dirigindo a um Pai. Ele nunca permitiu ser chamado de Pai. Mas Jesus querido, como mestre e amigo, nós te pedimos, alivia o nosso coração, Jesus amado, nos ajude a ter o discernimento necessário para a nossa caminhada, algumas vezes tão difícil, Jesus querido, mas que nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Contamos sempre com a tua ajuda, ajuda do Pai que você tanto nos ensinou a amar, e ajuda desses mensageiros, esses amigos da espiritualidade, guias protetores que trabalham em teu nome. Então, mestre de amor, esteja conosco, abrindo a nossa mente para que possamos compreender, abrindo nosso coração para que possamos amar. Que nós possamos dessa forma, Jesus, com essas duas pegadas firmes, nos direcionar sempre em frente, caminhando para a felicidade que nos é prometida no teu Evangelho, em todo momento, em cada lição dela. Abençoa-nos, Mestre amado. Abençoa-nos o propósito de melhora e de aprendermos a cada tarde de encontro um pouquinho mais. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então nós vamos, né, iniciando o trabalho. O José Roberto hoje vai falar sobre os milagres da fé. Boa tarde a todos aqui presentes, aqueles que nos veem pela internet. E o tema é bastante pertinente, né, quando fala milagres da fé. E vocês acreditam que existem milagres? Ou isso ocorre de acordo com o nosso merecimento, ou de acordo com o acréscimo da bondade divina, né? Então nós recebemos por acréscimo da bondade divina. Então não existem milagres, porque se existissem milagres, Deus iria estar fazendo diferença entre nós. Então cada um mereceria mais do que o outro. Quando nós falamos em milagre, isso se tornou um termo bastante popular. Quando acontece uma coisa assim muito impossível, nós falamos, poxa, é um milagre. Fala, poxa, aquele goleiro do time adversário fez um milagre, né? Então tem alguma coisa, algum acidente, escapou por um milagre. Na realidade, tudo isso acontece de acordo com o nosso merecimento, ou de acordo com o acréscimo da bondade divina. Os próprios milagres do Evangelho acontecem, justamente, todos esses narrados nos 4 Evangelhos que nós conhecemos, acontecem de acordo com o merecimento de cada um. Ou de acordo com o acréscimo da bondade de Deus, que Jesus, então, faz as curas, né? A pesca milagrosa, né? Onde aquela visão magnífica de Jesus detecta aquele cardume de peixe no lago de Genizaré. Então acontece aquela pesca. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que nós conhecemos, né?
onde aquele garoto surge com 5 pães e 5 peixes. E Jesus, né? André traz aquele garoto até Jesus. Jesus consegue alimentar toda aquela multidão. Então, esse é um milagre, mas na realidade o que ocorre é que o pouco que acontece, o pouco que Jesus oferece de alimento, da alma e do espírito, sacia todo mundo. Então não é um milagre, na verdade. Mas na realidade nós vamos falar sobre os milagres da fé. O que é a fé? O que seria a fé? Não vamos entrar na parte teológica da fé, mas no sentido amplo. A fé é a crença, é a confiança. Né? Quando nós temos crença em alguma coisa, quando nós confiamos, então nós temos fé. E a fé não se perde. Ou se tem fé, ou não tem fé. Falam, perdi a fé. Então não perdeu. Não se perde aquilo que não tem. Se nós confiamos, se nós acreditamos, se nós entendemos que aquilo é uma verdade, que vai se realizar, então nós temos fé. E a fé é alguma coisa muito pessoal. Depende de cada um de nós. Nós não podemos medir a fé de cada um. Por quê? Porque é algo intransferível. É alguma coisa que nós desenvolvemos. A fé se desenvolve com a razão. À medida que nós vamos adquirindo a razão, nós vamos adquirindo confiança. Nós vamos adquirindo fé em alguma coisa. Quando nós encarnamos, somos crianças, né? Nós não temos ainda essa percepção. E com a evolução, com a readaptação do espírito no organismo físico, quando nós nos desenvolvemos fisicamente, então existe a readaptação do espírito no organismo físico, nós vamos aprendendo a pensar, a raciocinar, a confiar nas pequenas coisas, nos pequenos fatos que ocorrem. E essa confiança, então, se traduz como fé. No livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, ela diz o seguinte, que a fé são ideias ou pensamentos e experiências que se tornam verdades para nós. Então, é uma coisa muito pessoal. Cada um desenvolve a sua forma, a sua maneira. São ideias ou pensamentos, né? As experiências que nós temos, as coisas que dão certo, aquele fato que nós estamos acostumados, que sempre acontece de forma correta. Então nós temos fé que aquilo vai ocorrer. Quer seja no trabalho, quer seja no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento no lar. Então nós temos fé, nós temos convicção de que aquilo é uma realidade e aquilo vai se realizar. Né? O nosso querido Divaldo Pereira Franco, através do espírito de Joana de Anjos, então a frase é de Joana de Anjos, na realidade, porque o Divaldo foi apenas um intermediário, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no item 11, ele diz o seguinte, Joana de Ângeles, ter a certeza de que vamos alcançar nossas metas íntimas é tão importante como o fato de alcançá-la. Ou seja, essa certeza às vezes não ocorre. Nós temos a certeza de que vai acontecer, mas nós guardamos essa certeza conosco. Então, por isso que, conforme nós dissemos no início, a fé não se perde, ou tem ou não tem. Se nós temos certeza de que isso vai ocorrer, se não ocorrer, porque tem fatos que são inexoráveis na nossa vida, não só na nossa encarnação, mas na nossa vida como espíritos imortais. São fatos que não depende de nós essa mudança. Nós podemos influenciar essa mudança através do nosso comportamento, da nossa compreensão, da nossa convicção. Isso nós podemos influenciar, mas coisas que não podem absolutamente serem mudadas. O fato da perda de um ente querido, nós podemos ter a fé absoluta, aquela fé a ponto de mover montanhas, mas chegou o momento daquela pessoa desencarnar, ela vai desencarnar. Não é isso que vai abalar a nossa fé no Criador, ou a fé naquilo que nós acreditamos.
naquilo que nós construímos de valores. Quando ocorrem fatos que nós não podemos interferir, isso ocorre. Mas, conforme diz a Joana de Ângeles, né, é tão importante ter essa certeza como o fato de poder alcançá-las ou não. Ainda ela completa o seguinte, muito importante, nunca perder a fé, porque perder batalhas não significa perder uma guerra. Então o que ocorre? Na nossa vida, no nosso cotidiano, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós realizamos, as coisas às vezes não são exatamente como nós queremos que aconteça. E nem por isso nós podemos perder a fé. Nem por isso nós podemos perder a convicção. Não se pode colocar, né, esse fato da fé num sentido assim, chulo, popular. Né? Não, tenho fé que vou ganhar na loteria. Eu tenho fé porque meu time vai ganhar. Mas você pode acreditar. Isso não é fé, isso é acreditar. Porque não depende, são fatos que independem da nossa vontade, são coisas que nada tem a ver necessariamente com o nosso projeto reencarnatório. Nada tem a ver com os valores que nós temos que adquirir para a nossa evolução como espíritos imortais. Então, esses fatos não devemos considerar que entra nesse escopo de fé. Entra naquilo, no palpite, naquilo que nós entendemos que pode ser. Pode acontecer, pode não acontecer, não depende de nós. Nós não podemos dizer que o time de nossa preferência vai ganhar, porque não depende de nós. Depende daqueles 11 que está lá, né? E pior ainda, depende daqueles outros 11 que está lá para nos fazer infelizes, né? Fazer o nosso time perder também, né? Então, o que acontece? Independe totalmente da nossa vontade. Isso não significa ter fé ou deixar de ter fé. Né? A luz, quando nós entendemos, né, a fé à luz do Espiritismo, nós devemos entender o seguinte: a fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, nem atinge a ambição descabida. Quer dizer, nós não podemos entender que a nossa fé extrapola os limites da nossa capacidade, ou da capacidade daquele meio que nos cerca. E não pode realmente, e nem pode atingir uma ambição descabida. Isso é uma interpretação à luz da doutrina espírita, assim os espíritos nos ensinam. Que isso é fé. Então, quando nós esperamos que aconteça um milagre da fé, é claro que a fé é importantíssima para que nós atingimos nossos objetivos, mas o fato que nós entendemos como milagre ou como uma coisa sobrenatural, que não é sobrenatural, só vai ocorrer se de fato nós temos merecimento. Se de fato é detectado em nós, no íntimo, no nosso íntimo como espírito, aquela transformação necessária que nós merecemos alguma coisa. Caso contrário, não. Na verdade, a fé é uma virtude. E o que são as virtudes? O que é uma virtude? Né? A virtude, segundo a definição, é uma qualidade que nos aperfeiçoa como ser. Desenvolve as nossas potências morais e nos direciona para o bem. Isso é uma virtude. O fato de ter fé em algo que não vale a pena, isso não é fé, é acreditar em alguma coisa. Porque a fé, ela está conectada diretamente como um fato virtuoso. Por isso que a fé é uma virtude. E toda virtude está à mercê do nosso livre-arbítrio. Por isso que nós podemos desenvolver essa fé ou não, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos o que nós queremos, o que nós acreditamos. Né? Diz ainda que devemos direcionar, essa virtude sempre deve ser direcionada para decisões que nos enobrecem como espírito, elevando-nos em direção ao progresso, para que fatalmente
no momento da nossa existência imortal, nós chegamos à angelitude. Então isso é uma virtude. Por isso que a fé é uma virtude. É uma virtude. E ela se baseia em vários fatos. Vários fatos, né? Nós temos... Como é que nós podemos dividir essa virtude onde se fundamenta a fé? Nós temos as virtudes cardeais, né? As virtudes que orientam o nosso ser dentro de uma sociedade, e temos as virtudes teologais, né? Aquela que nós conhecemos que nos liga ao Criador. E o que é? Onde um pilar que se baseia a fé é a prudência, que a prudência é uma virtude cardeal que norteia as nossas escolhas. Né? Prudência, quando nós vamos fazer uma escolha, por isso que a fé é raciocinada. Nós temos que ter prudência para que nossas escolhas sejam norteadas. Né? E não se trata, né, de coisas triviais. A fé é baseada na prudência no sentido de realizar sempre o bem, de sempre fazer algo construtivo, sempre voltado, né, para vencer as nossas mazelas. Em outras palavras, é vencer o mal. Uma outra virtude cardeal, onde a fé, que nós queremos que ocorra, né, que nós queremos tê-la, para que isso se transforme em algo positivo, é a justiça. Porque a justiça, na realidade, ela está baseada... Vocês se lembram dos 10 mandamentos, do decálogo, né? Ela está baseada no 7º, no 8º e no 10º mandamento, que é não furtar. Por isso que é importante falar, não, mas eu tenho fé, mas eu ajo da maneira... Espera um pouco. Então, isso daí não é fé, você está acreditando em alguma... Você está tendo crença em alguma coisa, mas isso não é fé. Agindo fora, né, dos princípios morais. Então, o caso é não furtar, não levantar falso testemunho, né? Fofoca, né? Essas coisas que acontecem normalmente, né? Eu ouvi dizer, né? Ou apontar o dedo, coisa assim, né? E agir contra todos os atos que ferem a justiça. Quando se fala justiça, se fala a justiça de Deus e dos homens, consequentemente. Dos homens, consequentemente. Né? Terceira virtude cardeal na qual se baseia a fé é a força, né? Aquela vontade, né? Que é a virtude que impulsiona a nossa vontade. Se nós não tivermos alguma coisa que nos impulsiona, que nos movimenta em direção a algo, nós vamos ficar estático, parado. No entretanto, a força, ela nos proporciona energia necessária para vencer os obstáculos. Porque se nós não tivermos essa compreensão e essa força para trilhar na senda do bem, a fé não se consolida. Nós não temos uma consolidação da nossa fé, não é uma coisa concreta. Então não é fé, porque fé, a gente tem fé ou não tem. Fé é algo que não se perde. E a quarta virtude cardeal é a temperança. Né? A temperança. É o freio da nossa alma. Né? Aquilo que nós devemos analisar. Né? A virtude pela qual nós usamos os bens temporais, os bens materiais que nós temos, avaliação do que nós temos, o que é necessário fazer, porque senão aquilo nós não estamos abrigando no nosso coração a verdadeira fé. Nós temos que ter esse equilíbrio, né? Então tem que ser em tudo. Tem que ser com o dinheiro, tem que ser com os bens materiais, com a propriedade, tem que ser com o relacionamento com as pessoas, tem que ser com a alimentação, tudo isso faz parte, a temperança é isso. Né? Agora, por outro lado, nós temos as virtudes teologais. Né? As virtudes teologais são aquelas que nos unem ao Criador. Né? Aí nós temos que se podemos definir a fé como algo que extrapola o lado material
extrapola aquilo que nós entendemos e acreditamos como trivialidade. E sempre que nós falamos de fé, nós podemos falar da esperança e da caridade, ou amor. Quando nós vemos as cartas de Paulo, por exemplo, ele fala muito na caridade e no amor, porque isso consolidou a sua fé no Criador, a fé que ele já tinha, logicamente, como um judeu, e que posteriormente, conhecendo Jesus, ele fortificou aquela sua fé, aquela sua convicção. Então, se nós olharmos as 14 epístolas de Paulo, nós vamos ver que ele fala muito em caridade, que fala em amor, fala em esperança. Né? Quando nós vemos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre a caridade, né? ali ele demonstra realmente, ele mostra a sua fé inabalável, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele tem que praticar para demonstrar a sua fé, que a sua fé é uma fé consolidada, é uma fé que não vai ser destruída por algo assim muito simples. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no item 19, que fala sobre a fé. Né? Fala sobre a fé. E ali existe uma passagem assim, muito interessante, né? Sobre Jesus, onde ele diz o seguinte, né? Quando ele fala aos seus apóstolos: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para essa montanha: sai daqui e lança-se ao mar. É claro que Jesus, ele usou uma alegoria. Evidentemente, nós não vamos falar para essa cadeira: sai daqui e vai para lá, ela vai, porque nós temos fé, não é isso. Jesus quis demonstrar a necessidade de nós cultivarmos esses sentimentos, nós edificarmos a nossa fé. Existe aquela passagem do moço rico, no Evangelho de Lucas, quando o moço rico chega para Jesus e diz: mestre, como eu posso fazer para alcançar os reinos do céu? Aí Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, todo o seu entendimento. Respeita teu pai e tua mãe, não furtarás, não cobiçarás os bens do próximo, não adulterarás. É isso daí. Falou: mas mestre, eu já faço tudo isso. Ah, você já faz tudo isso? Então faz o seguinte: pega tudo que você tem, seus bens, doa aos pobres e me segue. Na verdade, essa é uma lição profunda, porque Jesus não quis dizer: ó, seja um miserável, fique na miséria e vem comigo, não é isso. Ele quis testar realmente se ele tinha fé, se tudo aquilo que ele estava dizendo, respeitar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, será que é isso mesmo? Será que ele tinha esse sentimento? Amar ao próximo como a si mesmo, ele tinha esse sentimento? Não tem esse sentimento, você não pode dizer que tem fé. Então, no sentido teologal, Jesus quis demonstrar para ele: você não tem fé. Você não tem fé. Se ele realmente tivesse aceitado o teste, tudo bem. Então, claro que Jesus não permitiria que fizesse isso, porque Jesus veio aqui, como ele próprio disse, não veio destruir a lei, dar cumprimento à lei divina, natural, a lei do Criador. Mas a fé religiosa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, diz o seguinte, né? Que a fé tem que ser raciocinada. Vocês imaginam o que é raciocinar para ter fé? Por quê? Porque não pode ser dogmática. Você não pode ter fé simplesmente por ter fé. Se vocês não podem ter fé porque o Zé Roberto veio aqui na frente e falou uma coisa, acredita no que ele fala. Não, nós estamos falando alguma coisa que foi extraída dos evangelhos, extraída das mensagens dos Espíritos. E todos nós temos a obrigação de estudar, de conferir realmente, de solidificar o nosso entendimento. Então não pode ser alguma coisa que não seja raciocinada. Ah, você acredita em Deus? Não acredito. Por que não? Porque onde eu vou na igreja diz que tenho que acreditar em Deus. Será que é isso? Nós estamos raciocinando? Como é que é Deus? Alguém falou que é um homem assim, barbudo, mas aí não. É isso, eu tenho fé nesse daí. Não, é isso?
Não é assim. Realmente nós temos que ter entendimento. A fé tem que ser raciocinada. E nisso o Espiritismo é uma doutrina fantástica e maravilhosa. Ela nos obriga a pesquisar. Nos obriga ao entendimento. Nos obriga a procurar o paralelo que existe entre a ciência e a religião. Nos obriga. Diz ainda os espíritos que tem que ser longe do fanatismo. A gente vê muito isso. As pessoas fanáticas. Não, porque olha, porque o meu Deus, porque o Deus da minha igreja, como se Deus tivesse alguns, né? Alguns deuses que criaram esse mundo, será que é isso? Quando a oração dos judeus fala, ó Deus de Israel, será que é só para Israel? Era uma forma de falar naquele momento, né? Deus de Israel. Mas Deus é o Pai, é o Criador, é o princípio de tudo. O Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, que fala da criação, acho que vocês já leram com toda certeza, né? A pergunta de Kardec aos Espíritos diz, o que é Deus, não quem é Deus. Então, os Espíritos diz que a causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo. O que é Deus? Nós não temos esse grande entendimento ainda para saber. Por isso que fanatismo não leva a lugar nenhum. Porque nos leva, inclusive, a cometer atos contra os princípios daquele que nós falamos, das virtudes cardeais e teologais nas quais a fé se apoia. A fé, diz os Espíritos, dignifica o indivíduo. É uma verdade. É uma verdade. Quando a pessoa que tem fé é uma pessoa que é melhor, se torna mais digna dela mesma. Ela se torna uma pessoa que compreende, que procura entender os fatos, porque a fé, como diz aqui, não impede o sofrimento. Se nós temos que passar, nós estamos no mundo de provas e expiações, e todos nós passamos por dificuldades, todos nós, por fatos que nos fazem sofrer. Ah, mas eu sou feliz, não tem nada que me faz sofrer. Conversa, tem. Nós, por exemplo, estamos passando por uma reforma em casa, está me fazendo sofrer muito, né? Então, mas eu procuro entender, né? Porque diz o seguinte, que a fé torna o sofrimento suportável e nos ampara, né? É o que nós fazemos, né? Estudar o Evangelho, vamos fazer uma prece, espera, a coisa não está boa. Vamos aqui, vamos sentar, vamos fazer uma oração que dá mais certo, né? Vamos nos acalmar, nos tranquilizar, vamos ver o Evangelho, né? Coisa parece que muda tudo, né? Aquela poeira, aquela confusão toda já se torna para segundo plano. Mas é uma realidade, não impede o sofrimento. E se nós temos que passar por situações inexoráveis, vamos passar. É a perda de ente querido, a perda de um amigo, a perda de um parente, de um animalzinho de estimação, que é normal. Tudo que é material tem um início e tem um final. Mas o que é espiritual não. Então nós somos imortais. Mas a nossa matéria não é. Quantas vidas nós já tivemos? Quantas encarnações nós já passamos? Quantas condições nós já enfrentamos, condições adversas? E nós estamos aqui hoje. Talvez procurando acertar aquelas condições adversas que nós tivemos, não soubemos lidar. Hoje estamos aqui, somos obrigados a estudar, né, sobre a fé e essa situação toda para falar para os nossos queridos companheiros aí e aprendermos juntos, né? Diz ainda, a fé produz a alegria de viver. É verdade, as pessoas que têm fé são mais alegres. Elas têm esperança. Elas acreditam em situações melhores. Nós temos fé. O que adianta nós aprendermos sobre os mundos espirituais, que nós somos espíritos imortais, que nós encarnamos e desencarnamos e vamos para colônias espirituais? Falar sobre isso nós não acreditamos. Nós vemos aí os espíritos trazendo as obras, né, através de André Luiz, os mundos espirituais constituídos, através do Divaldo, através de tantos outros médiuns aí, do Carlos Bacelli, de tantos outros que nos trazem todas essas informações muito preciosas, né? Então nós temos que realmente
ter esse entendimento, para que nós possamos ter a alegria de viver. Saber que nós estamos aqui, vamos passar no momento nós vamos desencarnar, retornar à pátria verdadeira, e vamos retornar ao mundo material, porque assim se cumpre o ciclo, assim se cumpre o nosso desenvolvimento espiritual. A fé afasta, segundo os espíritos, o pessimismo e a amargura. Se nós somos pessimistas, é porque nos falta o embasamento da fé. Então, se nós somos pessimistas, nós somos pessoas amargas. A pessoa pessimista é uma pessoa amarga. É uma pessoa que não traz satisfação às outras pessoas com as quais ela convive. Então, a fé afasta esse pessimismo. E tem uma coisa muito importante que os espíritos dizem, olha, é uma informação que os espíritos trouxeram para Allan Kardec, lá pelos idos de 1867, o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito depois, mas diz o seguinte: a fé irriga as células com energias benéficas. Por isso que as pessoas, quando estão enfermas, elas têm fé, elas se curam mais facilmente. Não que nós não dependemos dos médicos ou dos profissionais, porque eles também são uma bênção que o Criador nos proporciona para o nosso bem-estar. E eles evoluem seus conhecimentos e as suas formas de trabalhar de acordo com a evolução da ciência e da medicina, que vem a ser o nosso merecimento. Mas, todavia, se nós somos pessoas de fé, nós facilitamos esse tratamento material. Às vezes tem pessoas que o fato de ter fé e merecimento se curam. Uma cirurgia espiritual, ou mesmo através do recebimento de um tratamento de passes de cura, passes magnéticos, porque ela tem fé. E suas células, elas são irrigadas com aquelas energias benéficas. Não é um determinado órgão do qual se encontra enfermo, mas todas as células do organismo são irrigadas, são envolvidas com aquelas energias benéficas. É o que acontece muitas vezes na sala o que acontece geralmente no recinto onde todos nós recebemos, né? Que todos nós recebemos passes, né? Não é só vocês não, todos nós trabalhadores também recebemos passes magnéticos e passes de cura. Então, a mensagem que se dá, a mensagem que o nosso querido Divaldo traz aqui, né, através que a Joana de Ângeles nos traz através do Divaldo, diz o seguinte: nunca perder a confiança no Criador. Mas por isso nós temos que desenvolver as nossas virtudes. Temos que desenvolver os nossos potenciais morais. Desenvolvendo nossos potenciais morais, nós vamos sempre ter nossa fé solidificada. E sempre entender as diferenças existentes entre os bens temporais e os bens imortais. Aquilo que nós temos que adquirir para levar nessa jornada tão longa que nós temos que percorrer até atingir a angelitude. Então nós temos que desenvolver esses bens imortais. E os bens temporais, eles são meios que nos servem para a nossa estada nesse planeta Terra, que é um planeta material. Então essa é a mensagem que a Joana de Ângeles transmite através do Divaldo. E só para encerrar, tem uma frase, tem um fato que eu sempre gosto de narrar, né, que é da base da nossa doutrina espírita, que está no judaísmo, no Velho Testamento, na Torá, que é o livro de Jó. O maior exemplo de fé, e quem conhece a história de Jó, quem veio de outra doutrina, quem veio da religião católica, ou mesmo evangélica, sabe, conhece o livro de Jó, que enfrentou todos os problemas, todas as dificuldades. É uma história longa e maravilhosa, mas ele vence todas as dificuldades pela fé inabalável que ele tem em Deus, e consegue, finalmente, no final dessa narrativa, triunfar
pela graça do Senhor. Porque toda vez que acontecia alguma coisa, ele dizia, Deus deu e Deus levou. Louvado seja Deus. E que Jesus abençoe a todos nós. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou algum comentário para o José Roberto? Está funcionando? Ligou? Para cima. Isso. Ligou? Pois é, boa tarde. Parabéns aí de novo pela palestra, sempre muito boa. Não é pergunta, é mais colocação mesmo, né? A fé é o que parece difícil, né? Porque você não vê e não toca, mas você a sente. Exatamente. Porque é como você disse, né? A fé, você vive a fé. Então, vivenciando essa fé, principalmente por nós que acreditamos que a vida, que nós somos imortais, né? Então nós temos essa oportunidade de viver essa fé e levar essa fé, que uma vez adquirida não se perde mais, como você mesmo disse, né? E, então é até um alerta para aqueles que estão ainda, assim, como você mesmo disse, que não estão fortalecidos, que às vezes existe muita comparação os irmãos fazem, né? Tipo, poxa, eu faço tudo certinho, é até o exemplo do rapaz de Jesus, né? Faço tudo certinho, porque quando eu sou abençoado, eu vejo o outro lá roubar, fazer coisas erradas, né? Mas a fé tem que estar embasada na moral. Então, quando ela está embasada na moral, você nem duvida disso. É verdade. Entendeu? Então, você fica firme nela e não se preocupa com essas coisas, porque com certeza aquele irmão que está fazendo coisa errada, ele vai responder por aquilo. Só isso daí. É bem lembrado, né? Realmente, são as virtudes cardeais, né? Sem as virtudes cardeais, nós não podemos apoiar a nossa fé em lugar nenhum. Né? Ninguém mais? Poxa vida, pensei que ia ter tanta pergunta sobre a gente de coca café. Muito obrigada, bem. Nós vamos partindo agora, né? Para esse momento das vibrações, né? Onde com a nossa fé nós vamos levando esse amor que envolve o nosso coração, a nossa alma, para onde existe necessidade, que é o momento das vibrações, tão oportuno e tão útil para a espiritualidade, que capta aqui essas nossas vibrações amorosas e levam nesses recintos onde existe muita dor, muita tristeza, outras vezes muita falta de fé. Então nós vamos vibrando muito amor. Como o tema da tarde foi fé, vibrando por todos aqueles que nós conhecemos ou não, que não têm fé. É muito triste não acreditar em nada, a vida não faz sentido. Então vamos levando uma vibração amorosa para eles, para algum familiar nosso que nós conhecemos, ou alguém que convive conosco, que fica muitas vezes nessa dúvida, não acredita em nada, e leva uma vida muito material. E a fragilidade da matéria, muitas vezes, tira essa perspectiva espiritual que nós, com a bênção de Deus, já conseguimos. Vamos vibrando para os hospitais, para os presídios, para as crianças de um modo geral, jovens, pelos velhos. Vamos vibrando para o nosso lar. Vamos adentrando a nossa casa, em companhia de Jesus e da espiritualidade aqui presente, envolvendo o nosso lar numa vibração muito brilhante, luminosa, e vamos mentalizando um cordão fluídico luminoso circundando toda a nossa casa, em proteção, em paz, em saúde física e espiritual.
vamos vibrando por aquela pessoa que pediu um auxílio a nós, vindo aqui à Casa Espírita. Vamos pedindo aos mentores que o auxiliem, que ajudem na sua busca. Por nós não precisamos vibrar porque já estamos recebendo. Então só nos resta nesse momento agradecer. Em primeiro lugar, ao Pai do céu, a Deus, o nosso Criador, o nosso Pai amado, como Jesus nos ensinou a chamá-lo, o Pai de amor. Agradecendo a Jesus por mais uma página do seu Evangelho, estudada, refletida na tarde de hoje, e agradecer a espiritualidade aqui presente, esses mentores que não nos deixam em momento algum, que trabalham o tempo todo em nosso benefício, velam o nosso sono físico, nos acompanham a hora que deixamos a casa espírita. Então vamos agradecendo a todos pela oportunidade que nós tivemos e pedindo, Mestre de Amor, que essa paz, o equilíbrio que nós sentimos nesta tarde, possa nos abastecer durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para o momento dos passes e sempre uma recomendação